Olá, tudo bom? Me chamo Jonathan Selmo Simonassi e hoje gostaria de falar com vocês a respeito de educação, diversidade e inclusão. Quando a gente vai falar de inclusão, incluir é diferente de modificar, né? Então, se eu tenho algo diferente, seja uma pessoa diferente, né, que não pertence a um grupo, ou não está à vontade naquele grupo, o incluir é tornar aquele grupo agradável para aquela pessoa, né? Ou integrar práticas para que aquela pessoa se sinta à vontade, se sinta respeitada. E não modificar a pessoa para que ela se adeque ao grupo. Então, incluir é integrar e não modificar, é somar. Então, a gente tem uma pessoa, nós temos um componente, né, que irá ser integrado a outro e não modificado para se adequar. Inclusão. A inclusão deve ser fácil, objetiva e eficiente. Não adianta eu pensar na minha mente, eu vou criar a cura de tantas coisas e eu não posso pensar em coisas irrealistas, né, coisas que estão fora do meu alcance. Eu tenho que pensar de uma maneira mais fácil. Qual é a maneira mais fácil de eu poder lidar com as divergências que as pessoas têm entre si, né? Os conflitos que ocorrem devido à individualidade das pessoas. Então, o que eu tenho que pensar tem que ser uma coisa fácil, objetiva, eficiente. Não tem como eu pensar em inclusão sem educação. Por quê? Para incluir é preciso uma estratégia, um planejamento, uma sabedoria, um entendimento. Então, não adianta eu falar de inclusão se vai ser feito de qualquer jeito, né? O diferente lhe causa estranheza. Isso é super normal. Quando nós encontramos algo que é diferente do que estamos acostumados, nós sentimos estranheza. Só que esse sentir estranheza, ele não pode se tornar algo tão diferente e tão monstruoso ao ponto de eu me sentir superior ao que é diferente de mim e querer menosprezar, querer ridicularizar, né? Então, sentir estranheza com algo que é diferente é normal, com o tempo se acostuma, né? Mas eu acredito que tudo que será abordado aqui não é nada diferente para vocês e vocês com certeza já tiveram contato com tudo que eu vou abordar aqui, né? Então, assim, até que ponto eu me estranho com o que é diferente? O estranhar-se é também uma opção. Então, se eu já entendo que há as diferenças, né, as pessoas têm diferenças, eu não me estranho com isso. Então, se eu vivo numa bolha, se a minha mente está dentro de uma realidade irreal, a qual eu penso que todos somos iguais, inclusive esta é uma frase que silencia muito as existências das outras pessoas, pois quando eu digo que todos somos iguais, eu estou negando a existência dos outros. A realidade externa é diferente da realidade interna. Então, o que acontece? Eu tenho um ambiente, uma realidade, e eu tenho a maneira como eu percebo o mundo. Não é porque eu percebo o mundo de uma maneira que ele seja desta maneira. Então, a minha realidade interna, muitas das vezes as nossas realidades internas, não estão compatíveis com a realidade externa. Então, existe um fenômeno chamado qualia, que não tem como eu saber como que você é, como você se sente, porque eu nunca fui você. Eu tenho como pensar, imaginar, né, como você pode estar se sentindo. Então não tem como eu saber como você é. Entendeu? Nada é tão simples. O preconceito ele nasce muito dessa simplificação, dessa ignorância disfarçada de conhecimento ou sabedoria. Então quando eu acho que eu já sei sobre alguém, quando eu acho que eu já conheço algo, quando eu acho que eu já sei de tudo, isso me impede de aprender novas coisas. E é aí que está pautada a ignorância. Ignorância não é o não saber. Ignorância é o achar que sabe quando não sabe. É a ilusão de sabedoria. É isso que ignorância é. Quando nós vamos falar de língua, né? Nós podemos falar da língua brasileira de sinais, Libras, né? Muito se fala de cultura surdo-muda. Não é porque uma pessoa é surda que ela seja muda. Não é porque a pessoa é muda que ela seja surda. Tá? Então, é também uma certa ignorância falar cultura surda-muda, né? Nem todo surdo vai ser mudo, nem todo mudo vai ser surdo. Então, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é reconhecida por meio da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre Língua Brasileira de Sinais de Libras
Libras, né? E dá outras providências. Nós temos... Por que a Libras é uma língua e não uma linguagem? Quando eu falo que a Libras é uma linguagem é um método que utilizamos para poder transmitir informação. Então, tem uma linguagem escrita, tem uma linguagem oral, tem uma linguagem não verbal. A Libras ela é uma língua porque há variações dentro dela. Ela não é um meio para se comunicar, mas ela é uma língua própria. Então ela tem variações diastrática, isso eu estou falando qualquer língua tem, tá? Variações diastrática, é referente ao contexto sociocultural. Então, por exemplo, a pessoa que fala mortandela, é implícito que essa pessoa não teve tanto estudo. O correto é mortadela. Então, e essas são variações diastráticas, referente a estudos, contexto sociocultural. A diatópica é referente ao local a qual a pessoa nasceu. Então, há pessoas que falam bergamota, pessoas que falam tangerina, né? Então, é referente à localidade. E diafásica é referente a modo de transmitir a informação, que é linguagem. Ou seja, eu posso ter uma variação diafásica, fásica vem de fase. Escrita, falada. Quando a gente vai falar de racismo, o racismo ele é crime. E a homofobia ela é equiparada a racismo. Tá? Quando nós vamos falar assim, poxa, mas como é que eu vou falar com uma pessoa negra? Eu posso chamar uma pessoa negra de preta? Eu posso chamar uma pessoa negra de... não sei qual outros adjetivos vocês poderiam utilizar. Mas tudo depende muito de quem fala. Por exemplo, se você vai comunicar a uma pessoa que você a considera como inferior, você vai querer fazer com que ela sinta vergonha pelo que ela é, para querer menosprezá-la, aí complica, né? Agora, eu sou negro, pardo. Negro compreende preto e pardo. Eu sou negro pardo. Agora, se alguém virar para mim e falar assim, ó, seu pardo, se essa pessoa estiver tentando fazer com que eu me sinta mal com isso, aí não é legal, né? Então é isso que a gente tem que pensar. É igual, por exemplo, a questão da homofobia. A gente fala assim, como é que eu vou chamar uma pessoa LGBT? Eu vou chamar de viadinho, de sapatão, de não sei qual outros adjetivos. Você está querendo fazer com que essa pessoa se sinta mal pelo que ela é? Ou então, tá errado, né? Agora, tem gente que fala, e aí, bicha? Tem umas coisas assim, né? Bicha e tal. Mas essas pessoas têm intimidade. Então, tudo depende de quem fala. Qual é a intenção por trás da fala. Né? Apropriação cultural. As pessoas negras, elas têm toda uma história, né? De ter sido um povo que passou por escravidão. Um povo que foi menosprezado e até hoje temos resquícios disso. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, ó, fulano tem cabelo duro. Fulano fede. Infelizmente a gente escuta isso, tá? Fede porque é negro. Isso é racismo. E quando a gente vai falar de apropriação cultural, a pessoa... O que significa? A pessoa que não pertence àqueles ascendentes, àquele grupo, ela pega características daquele grupo e começa a utilizar como se fossem, por exemplo, adornos e acessórios. Então, vou dar um exemplo aqui que meio leigo, tá bom? Peço perdão. Uma pessoa que utiliza um colar de búzios. Búzios está relacionado a religiões de matriz africana, né? Então, essa pessoa começa a utilizar como acessório. Isso pode ser que apague, claro que não vai, né? Mas é só um exemplo, tá bom? Isso ofusca a história desse povo. Então, aquilo que tem um pertencimento, um local na história, passa a se tornar algo banalizado. Isso é apropriação cultural. Então, você banaliza uma cultura, uma história, como se fosse uma coisa muito simples e muito normal, a qual qualquer um pode utilizar. Não estou dizendo que uma pessoa que não pertence a determinada etnia, grupo, não possa utilizar. Claro que pode, mas não se pode banalizar. Por exemplo, o cordão de girassol é para pessoas que têm deficiências ocultas.
E o cordão de quebra-cabeças é para autistas. Se as pessoas começarem a utilizar esse cordão como adorno, vai se banalizar o objetivo do cordão. Então é um cordão para que essas pessoas possam ser identificadas e possam ser tratadas de forma mais humana. Então, se todo mundo começar a utilizar como acessório, não vai ter muito sentido. Etarismo é o preconceito com idade. Por que as pessoas têm preconceito com quem tem mais idade? Porque nós temos processos fisiológicos no decorrer do envelhecer que podem ser patológicos ou não. Tá? Então nós temos a senescência, que é o processo do envelhecer com saúde, e tem a senilidade, que são as doenças relacionadas ao envelhecimento. Então a pessoa tem diminuição dos reflexos, diminuição da estatura, e aí as pessoas acabam tendo preconceito com idosos por achar que eles são desatualizados tecnologicamente, por achar que eles não vão ter disposição para executar determinadas tarefas. Isso é etarismo. Uma coisa que acontece muito é as pessoas param de dar atenção a pessoas de mais idade por causa de problemas de audição. Então, como a pessoa não escuta muito bem, as pessoas passam a ignorá-la e não integrá-la no conceito, na conversa que está ocorrendo ali no ambiente. Isso também não é interessante. O EJA é muito importante, educação de jovens e adultos, né? Para que possa ter essa educação com pessoas de mais idade também. Só que não podemos olhar para as pessoas que fazem o EJA com preconceito. Né? Nossa, foi começar a querer estudar agora. Nossa, a pessoa com tanta idade foi querer estudar agora. Sim, foi querer estudar agora e pode estudar quando quiser. Você não tem nada a ver com isso. Pelo menos está fazendo alguma coisa, está correndo atrás de estudar. Né? É muitas das vezes uma coisa que é uma realização pessoal. Então nós vamos falar a respeito da neuroplasticidade. Nossa, eu sou muito velho, que as pessoas falam assim, eu sou muito velho para aprender um idioma. Eu não tenho mais idade para estudar, não. Um dos processos de reparação do cérebro, né, de neurônios, é a neuroplasticidade. Então, conforme você vai se esforçando para executar determinada tarefa, o seu cérebro ele vai se moldando para poder aquela tarefa ser realizada. Então, não é porque se está com idade que não vai se conseguir fazer algo. Nós não podemos nos colocar nesse local de vulnerabilidade, nesse local de incapacidade. Preconceito com pessoas com mais de 40 anos, isso é realidade. Então, as pessoas acham que quem tem 40 anos não serve mais para nada, já viveu tudo que tinha que viver na vida. Isso também é preconceito com idade. Né? E aí o que eu falei, feito é melhor do que perfeito. Então, nossa, eu tenho muita idade, eu acho que eu não vou poder fazer esse concurso, eu não vou poder fazer uma faculdade. Pode fazer sim. Feito é melhor do que perfeito. Não é porque eu vou aprender a tocar um instrumento agora que eu vou me tornar Beethoven, que eu vou sair compondo, ou se eu vou começar a pintar agora, eu vou começar a pintar igual a Michelangelo. Então as pessoas têm que entender que é melhor fazer do que não fazer. Você pode muito bem fazer, isso é um autopreconceito, né? Então, essa questão do autopreconceito, a pessoa fala assim, eu não consigo, eu não posso, eu tenho muita idade. Isso é autopreconceito. Nós temos o Estatuto do Idoso, por meio da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Então, todos esses grupos que eu estou falando, se você atrasar atendimento, por causa que a pessoa tem alguma característica desses grupos, se você discriminá-la, se você menosprezá-la, se você fazer piada, você está cometendo crime. Pessoa com nanismo, é errado falar não. A Lei 13.472 de 2017, ela vai instituir o dia do combate ao preconceito contra pessoas com nanismo, que ocorre no dia 25 de outubro. Tá? Então é bom a gente falar também a respeito de capacitismo. O que é o capacitismo? Eu vejo uma pessoa que tem uma deficiência que impediu que ela envelhecesse. E aí ela tem uma aparência infantil, mas ela é adulta. E eu começo a falar assim, ai, que bonitinho.
Ai, que bonitinha. Eu infantilizo essa pessoa, é um adulto. Você tem que tratá-lo e tratá-la como adultos. Quando você infantiliza uma pessoa que tem determinada condição, você está cometendo capacitismo. E não é interessante, né, que isso ocorra. Para que infantilizar uma pessoa que tem determinada característica, deficiência? Para quê? Rampa de acesso, né? É importante que os locais permitam acesso de pessoas que têm deficiências de locomoção. Nós temos a Lei 13.472, né? Já falei, predispõe o combate ao preconceito de pessoas com nanismo. Intolerância religiosa. Tem a Lei 11.635 de 2007, dispõe o Dia do Combate à Intolerância Religiosa, que é 21 de janeiro. Quando nós vamos falar assim, as pessoas falam, né? Macumba. É uma palavra pejorativa. O que há, quando as pessoas vão se referir às religiões de matriz africana, vou dar alguns exemplos. Assim como a igreja católica, evangélica, batista, apostólica, romana, várias denominações, o candomblé ele tem várias nações. Tem a nação Queto, Angola, Jeje, Efon, Nagô. Há também a Umbanda, que pega elementos também do catolicismo. Há a Quimbanda também, né? São alguns exemplos. E aqui eu estou falando também de capoeira por quê? Devido ter vindo de um povo negro, as pessoas linkam muito a capoeira com religião, linkam muito a capoeira com o povo negro. Então, muitos capoeiristas, inclusive eu sou instrutor de capoeira, sofrem preconceito também por estar praticando esporte. Uma coisa sem nexo nenhum, esporte. Não tem nada a ver com religião. Quem tem religião é o capoeirista. Então nós vamos ter capoeirista evangélico, capoeirista umbandista, candomblessista, quimbandeiro, né? Ou quimbandista, deve ser a denominação correta. E evangélico, budista, de todas as religiões possíveis. Porque quem tem religião é capoeirista, não é capoeira. Bullying, né? Por que o bullying ocorre? Por que essas situações que eu estou falando ocorrem? Vocês já assistiram videocassetadas? Algumas pessoas, eu acredito que elas tenham um QI baixo, tá bom? Porque eu não acho nem um pouco de graça. Eu também não cheguei a fazer um teste de QI, mas eu acredito que eu não tenho um QI baixo. Mas assim, achar graça da desgraça alheia, de tombos, de pessoas se prejudicando, de pessoas em condições a qual esteja exprimindo que aquela pessoa esteja em uma condição de inferioridade enquanto você está numa condição de superioridade, e você acha graça disso, eu acho que é um QI baixo. Eu acho que é um problema aí, né? Mas isso ocorre, tá? Uma das teorias do humor é a teoria da superioridade, a qual as pessoas acham engraçado aquilo que as põe em posição de superioridade e o outro em posição de inferioridade. A pessoa pensa assim, caraca, mó bobo, olha lá, errou uma palavra. Mó boba, levou um tombo. Então, o bullying, quando a pessoa vê o diferente, ela se coloca na condição de superioridade e ela começa a fazer graça e a diminuir e humilhar o outro. Vai muito além, né? Mas é uma das possibilidades do porquê o bullying ocorre, tá? A Lei 14.811, de 12 de janeiro de 2024, ela diz o seguinte: institui medidas de proteção à criança ou adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, altera o Decreto 2.848, 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, e as Leis 8.072 e 25 de julho de 1990. A Lei dos Crimes Hediondos e 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Minoria, quando nós vamos falar de minoria, nossa minoria LGBT é em questões de direitos, não é em questões de quantidade não, tá? Porque se você for já em questões de quantidade, não é em questões de quantidade, não é em questões de direitos. É um povo que é discriminado, né? Nome social é um direito, tá bom? Então, você concordando ou não, você tem que chamar a pessoa pelo nome social dela. Se ela tem nome social, ela tem que ser tratada pelo nome social. A linguagem não verbal, a respeito do contexto escolar. Os preconceitos que nós temos, eu faço o curso de letras em inglês, licenciatura, estou no segundo período. Os preconceitos que nós temos, que nos são ensinados por meio de gerações, porque ninguém nasce preconceituoso,
nós temos que nos desfazer deles. Por quê? Muitas das vezes o futuro dos alunos, são decididos por como o professor olha para o aluno, como o professor trata o aluno. Não sei se vocês já ouviram falar do efeito Halo. O efeito Halo, ele fala que as pessoas que são mais bonitas, que elas têm uma apresentação pessoal melhor, elas são tratadas melhor. Ou vêm de um contexto financeiro, né, diferente, de uma família de nome, elas são tratadas melhor. Então, o professor que atua, por exemplo, numa comunidade, ele vai dar um padrão de aula menor para aquela comunidade, porque eles não estão interessados. Ele vai dar um padrão de aula baixo, porque aquele aluno não vai ser nada na vida. Então, se você pensar assim, realmente ele nunca vai se tornar. Realmente ele nunca vai conseguir se desenvolver, ele não vai ter apoio, ele vai se sentir negligenciado. Então, se você tem preconceito, você tem que se desfazer desse preconceito. A partir do momento que você escolhe a área da educação como sua área, você tem que entender que o seu olhar para o aluno deve ser um olhar esperançoso e não um olhar de descrença. Então, olhar com esperança para o aluno, sua linguagem não verbal também é percebida. Linguagem não verbal também é linguagem. As pessoas não são bobas. Então, todos somos iguais é um discurso que silencia. A importância da parole. Pai da linguística Ferdinand Saussure, ele vai falar a respeito de parole, de discurso. Então, é a expressão individual da pessoa, não é o idioma. Então, as palavras que eu escolho para me comunicar, elas dizem muito sobre o que eu penso. Na matéria de perícia criminal, em documentoscopia, psicologia judiciária, nós vamos entender que quando as pessoas estão falando, elas escolhem determinadas palavras. Por exemplo, se eu falar pretinho, aquele garoto pretinho, isso exprime que a pessoa é racista. Então, a sua linguagem, o seu discurso, a sua parole, ela é percebida assim. O aluno não é otário, ele vai saber que você tem muitos problemas. E é importante que você não tenha esses problemas. É importante que você evolua como ser humano. O ambiente, a respeito da teoria da associação diferencial. O nosso ambiente, ele nos influencia. Então, se você começa a andar muito com algumas pessoas, você vai acabar se tornando elas. Isso é real, isso é uma teoria da criminologia. Também tem a teoria das janelas quebradas. Então, o que acontece? Isso é a respeito do vandalismo nas escolas, tá? É importante que os alunos prestem atenção no que eu vou falar agora. Quando você taca pedra no vidro da escola, quando você destrói, quando você vandaliza, quando você escreve em cadeira, quando você cola chiclete em cadeira, você está contribuindo para que essa escola seja marginalizada, demonizada. Você acha que as pessoas não vão perceber. Pessoas que virão depois não perceberão. Pessoas de fora não perceberão. Essa escola, essa instituição, ela tem uma imagem. E essa imagem, ela também está ligada a você, aluno. Então, se você vandaliza, se você estraga esse ambiente, isso é prejudicial, porque a escola passa a ser vista como um lugar de vândalo. A teoria das janelas quebradas, ela diz o seguinte, que bairros a qual vidros de janelas quebradas, pequenos atos de vandalismo são cometidos, exprime a ideia, né, deixa a ideia implícita de que pequenos delitos não são remediados naquele local, de que não tem fiscalização, de que não tem ninguém tomando conta. E tem. Infelizmente, às vezes, as pessoas vão reparar aquele ocorrido e ocorre outro. Porque o que é mais fácil? Um ambiente que não é sujo continuar limpo ou um ambiente ao qual é sujo o tempo todo e limpo o tempo todo continuar limpo? Um ambiente que não é sujo. Um ambiente que não são feitos atos de vandalismo é mais fácil. Porque aquela verba que poderia vir para a sua maravilhosa merenda, ela será utilizada para consertar o vidro da escola. E aí muitos alunos já passaram pela situação de não ter o que comer dentro de casa e ter que almoçar na escola. E aí vai faltar a sua merenda. Então, é pensar no todo. Seja um professor, seja um aluno, tem que pensar no todo. Agora, a respeito das neurodivergências, né? Neurodivergente é a pessoa que o cérebro dela funciona diferente. Tá? Falando de maneira bem leiga, não sou psicólogo. Mas aí nós temos altas habilidades de superdotação,
TEA, né, transtorno do espectro autista, que pode ser Asperger, pode ser autismo, tem os níveis, né, os graus. E aí, geralmente, tá, as neurodivergências, elas ocorrem do seguinte, elas têm os seguintes complicações. Alguns se sentem sobrecarregados com excesso de estímulos. Então, eles são mais sensíveis aos estímulos. Então, por exemplo, digamos que está alguém fazendo barulho, está alguém cutucando a mesa. Isso perturba a mente de quem é neurodivergente. Então, um ambiente silencioso, pouco ruidoso, sem excesso de estímulos, muita gente falando, é um local bom para que uma pessoa possa aprender, seja ela neurodivergente ou não, né? E aí a gente pensa em escola, a gente pensa num ambiente assim? Nem sempre, né? E se torna mais vergonhoso ainda quando é na universidade, né? Pessoa que não fica quieta na universidade, fazendo barulho e incomodando as pessoas em volta. Então vamos lá, a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, ela institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo e altera o inciso 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Então, além dessas questões, é importante respeitar. É importante entender que cada pessoa tem o seu tempo para aprender, tem o seu modo de se desenvolver, sua metodologia. Então, não posso chegar para o meu colega que é neurodivergente e falar assim, olha, eu aprendi a matéria primeiro que você e você não consegue. Isso é horrível da sua parte, né? Você é um ser humano horrível se você faz isso. Pessoas queer. O que é queer? É tudo que não é hétero. Então tem o gay, o trans, o não binário, o LGBT, tudo que você imaginar que não seja hétero é queer. Pessoas queer, trans, nome social já falei que é um direito. A Constituição Federal de 1988, ela vai falar no artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar pobreza e marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de descriminalização. Bem como a Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, altera os artigos 1º e 20 da Lei 7.716, 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor e acrescenta o parágrafo ao artigo 140 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Então a gente também entra naquela questão do racismo. Tá? Preconceito de pessoas LGBT também vai cair no racismo. Então, nossa, mas será que o Brasil é realmente assim transfóbico e homofóbico? Uma pesquisa rápida no Google, vamos lá. Andes SN, apesar de queda, Brasil segue como o país que mais mata pessoas trans e travestis. Em 2024, 122 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil, sendo 5 defensores de direitos humanos. 28 de janeiro de 2025. Brasil lidera ranking de países que mais matam, que devem ser pessoas LGBT, né? CUT, Central Única dos Trabalhadores. De acordo com o GCB de 2023, foram 257 assassinatos. Desse total, 127 foram pessoas trans, travestis e transgêneros. 118 homens gays, 9, 28 de janeiro de 2024. LGBTfobia. Brasil é o país que mais mata pessoas, que mais mata quem apenas, né, aí tá ali, ó, CNN Brasil. Dia Internacional contra a LGBTfobia, celebrado em 17 de maio, chama atenção para o número de mortes de pessoas da comunidade LGBTQIAP+. 18 de maio de 2023. Portal da Câmara dos Deputados. Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, CLP. 24 de maio de 2022. A Comissão da Legislação Participativa aprovou nesta terça-feira, 24, a realização do 19º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional. Então, se você acha que preconceito, homofobia, transfobia não existe, a gente tem que pensar o seguinte, quando eu falei aquela questão da linguagem. Quando você fala traveco,
você está contribuindo para que a discriminação perpetue. Porque tudo que tem o sufixo eco se coloca no lugar de inferior, inferioriza. Então, cacareco, traveco, você está inferiorizando. Então, a denominação correta é travesti. Tá? Quando é um homem que se veste, né, se transveste, o próprio nome já diz, travesti. Trans é a pessoa que se identifica com outro sexo, não sendo aquele do qual o sexo biológico dela. Analfabetismo, né? Pode parecer que não, nós temos muito analfabetismo. Uma vizinha minha uma vez veio pra mim e chegou com o celular e falou assim, lê aqui pra mim o que tá escrito aqui. Aí eu estranhei, porque eu não sabia que ela era analfabeta. Aí eu li, era uma mensagem do marido dela, que provavelmente estava longe, e ela ficou toda feliz. E aí o que eu notei? Ela só se comunicava por áudio. Então, há pessoas analfabetas que utilizam o celular. Só que você não sabe. A questão da evasão escolar, né? Por que ocorre a evasão escolar? Nossa, Jonathan, você deve ser muito inteligente, que você tem todas as soluções de todo mundo. Não. Eu estou apenas falando sobre o assunto. Tá? Então vamos lá. Há muitas pessoas que são de baixa renda que necessitam trabalhar em vez de estudar. Estudar é luxo. Por mais... mas a minha escola eu posso estudar sem pagar. Né? Não é uma escola particular. Mesmo assim é luxo. Não são todos que têm essa condição de apenas estudar. Muitos têm que trabalhar e estudar. Esse é o motivo de pessoas de baixa renda também fazer a educação EAD. Pois não tem como só fazer a educação presencial. Então, além de você ter que trabalhar e estudar as matérias que vão cair no Enem, para você ir para uma federal, é muito diferente quando você tem que trabalhar e estudar e quando você só estuda. Quando você tem alguém que paga um curso preparatório para você. Quando desde pequeno seu pai e sua mãe já foi te preparando, e já foi, ou seu pai e sua mãe era professor, e já foi ali, ó, te jogando umas pistas assim, já te ensinando mais ou menos, para quando você chegar na época de você prestar o vestibular, você já ter um conhecimento. Mas não. Nós estamos por nós mesmos. Nós temos que estudar por nossa própria conta. Se nós não nos salvarmos, ninguém nos salva. Então, falar que não tem essa... Nossa, nós estamos vivendo num país que é tudo muito igual. Né? As pessoas podem concorrer aos mesmos cargos porque elas têm a mesma capacidade e quem quer consegue. Não é quem quer consegue. O tempo que eu vou ter que gastar correndo atrás de um prejuízo que eu tive é muito maior do que a pessoa que já leu isso daqui tudo e aí ela só vai ler 1% do que vai cair no edital. Então, a evasão escolar ela ocorre muito por causa disso. Quem tem baixa renda tem que cuidar dos filhos, dos irmãos. Muitas das vezes, irmãos se tornam os pais de seus irmãos mais novos. Né? Então, isso ocorre muito. Falta de suporte tecnológico. Como é que eu vou criar um autodidata sem suporte? Mas tem os livros. Mas será que todo mundo tem acesso a livro? Então, até para ser autodidata, necessita de um suporte. E se você não tiver condição de você comprar um computador, um celular, você não aprende por si próprio. Xenofobia. Xenofobia também cai na questão dos crimes de racismo. Xenofobia é o preconceito pela etnia. Então, quando você fala Paraíba, você está sendo uma pessoa que está promovendo xenofobia. Tá? Então, nós temos aqui, ó, Lei 9.459, de 13 de maio de 1997. Altera os artigos 1º e 20 da Lei 7.716, 5 de janeiro de 1989, que define crime resultante de preconceito de raça ou de cor. Acrescenta o parágrafo ao 140 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Então, xenofobia também é crime, tá? E vai cair naquela questão dos crimes de racismo. Nossa, mas você falou sobre tanta coisa, e onde se enquadra educação, diversidade e inclusão? O meu intuito com esse vídeo foi tentar erradicar um pouco da ignorância que possa haver em você. Quando nós somos uma pessoa ignorante, nós não sabemos. Em algum momento, se você é uma pessoa que não é ignorante hoje, que não tem preconceitos, você deve ter passado por um processo de desconstrução, porque muitas pessoas são preconceituosas. Então, o seu avô, a sua bisavó, que fala frases como neguinho, neguinha, de cor, eles não se consideram racistas, mas são. Tá? E aí cabe a você, pessoa que estudou, que tem interesse e está assistindo meu vídeo, se desconstruir e não reproduzir esses comportamentos que não vão levar a lugar nenhum.
a não ser ao declínio. Né? Então, quando a gente vai falar de educação, primeiro nós precisamos respeitar as pessoas à nossa volta. Porque há pessoas das mais diferentes características. E aí, só porque tudo que é diferente a mim eu vou ficar contra, você está vivendo você está vivendo uma dualidade. Você acha que tudo é escolher um time, ou você é time sim ou time não, time azul ou time amarelo, time azul ou time rosa. Então tudo tem que ter uma rivalidade em tudo. Você tem que escolher um lado, que se você não escolhe esse lado, você está do outro. E isso é característica de uma mente rígida, de uma mente que não se desenvolveu. Tá? Então a gente tem que entender que existem pessoas das mais variadas características. Ah, mas fulana botou trança, aquele cabelo, problema. Ela pode raspar a cabeça dela se ela quiser. Ninguém tem que falar nada. Entendeu? Então é isso daí, ó. O beijão. Espero que eu tenha ajudado a contribuir com a desconstrução do preconceito em sua vida e discriminação, tá? Espero que você se torne uma pessoa melhor. Né? Eu estou o tempo todo procurando me tornar uma pessoa melhor, que eu acredito que esse é o progresso, a evolução, né? Então esse vídeo, ele é um compilado muito maior, uma explicação muito maior do meu processo como componente curricular da minha graduação de licenciatura. Tá? Então provavelmente eu vou fazer uma coisa mais resumida, vou a um local dar uma palestra, vou conversar, vai ter lista de presença, tudo isso, porque professor se faz em campo, né? Segundo a minha graduação. Então, não posso apenas aprender no online, eu tenho que exercer ele de alguma forma. Já dei aula durante 2 anos na Marinha, bem como já dei aula durante 1 ano para as filhas da dona do salão que mora aqui perto, né, de inglês. E eu penso muito nessa questão de propagação do conhecimento. O objetivo da vida é passar o conhecimento adiante, a informação adiante. Então, se você aprende para você, qual é o seu intuito, né? O importante é o que você faz com o que você aprendeu, o que você produz a respeito disso. E não apenas informações que você guarda para si. Guardar informações para si não te faz diferente de nada, não te faz especial, não te... Só informações que não serão utilizadas. É igual um pendrive que você coloca informações nele e depois joga ele fora. Ou um computador que você destrói e depois colocar informações nele. Serve de quê? Né? Então, o conhecimento ele deve ser produzido. Tá? É importante nós criarmos coisas novas com o conhecimento que nós já adquirimos, ou juntar o nosso conhecimento com o conhecimento do outro, e assim criar um terceiro conhecimento, terceiro conhecer. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.